da BNCC, que depois eu vou trazer um histórico para falar disso. Da BNCC, nós vamos partir para a construção do currículo. E aí, no nosso caso de São Paulo, o currículo paulista, tá bom? Essa é a discussão para hoje. E aí, na segunda parte, nós vamos parar para fazer a atividade que é para vocês entregarem. Uma das primeiras questões para serem pensadas, até eu coloquei por áreas de aproximação, né, a BNCC. Da BNCC ela vai influenciar os currículos, então a BNCC traz uma proposta de trabalho para nível nacional, pedagógico, curricular, e aí as redes municipais, estaduais e tal, vão adaptar o seu currículo à BNCC. Então, o que rege o currículo no Brasil inteiro é a BNCC. A partir disso, numa segunda esfera, o currículo da rede. Então, estamos colocando como rede porque nós estamos em São Paulo, é o currículo paulista, mas Rio de Janeiro vai seguir a BNCC, vai montar o seu currículo também. Rio Grande do Sul também vai montar o seu currículo, enfim, os estados e os municípios montam o seu currículo. No caso de São Paulo, além do estado, as prefeituras, os municípios adotaram o mesmo currículo. Então, o currículo paulista vale para todo o estado de São Paulo. Correto? Então, a Base Nacional Comum Curricular é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Então, isso é importante da gente frisar. É uma base. Então, quando você olha, ter uma referência, mas não é o currículo em si. Você vai pegar e vai seguir, os estados, os municípios vão pegar a BNCC e montar o seu currículo em cima disso. Essa é a discussão. Tá? Então, BNCC não é currículo, é uma base para se montar os currículos, vamos dizer assim. O seu papel é ser um insumo para a elaboração e a revisão dos currículos da educação básica. Então, vai rever, vai montar, vai ajudar na elaboração de outros currículos. Tá? A BNCC dá um rumo à educação, diz aonde se quer chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos. Então, onde é que eu quero chegar? Uma ideia mais política, uma filosofia de educação. Então, onde é que eu quero chegar? Que aluno que eu quero formar? Né? Então, isso é a BNCC. Agora, como eu vou chegar lá, como eu vou traçar esse caminho, é o currículo paulista. Vamos pensar assim, né? Que já é o instrumental. O como eu vou fazer, o instrumental. Tá? Então, por isso tem a primeira esfera BNCC, a segunda o currículo da rede, nós entendemos como o currículo paulista aí. E aí, esse currículo estabelecido chega até a escola. Em que esfera? No projeto político-pedagógico da escola, que é onde nós definimos que escola que nós queremos, correto? E aí, por fim, isso tem que estar aparecendo também no plano de aula do professor, né? Na construção do trabalho em sala de aula. Da elaboração, 1988, né, da promulgação da Constituição, já existia a necessidade de se criar uma base nacional comum curricular, uma base curricular para se atender a toda a nação. Tudo bem? Aí, depois, em 96, então, de 88 para 96, que é quando? 96, quando se estabelece a Lei de Diretrizes e Bases, a 93, 94/96, quando se estabelece a LDB, também aparece
a necessidade de se criar, de se elaborar uma base curricular. Nós vamos ter também essa indicação, 97 até 2013, pelo Plano Nacional de Educação. A discussão hoje sobre os componentes curriculares de História e Geografia nos anos iniciais. Coloquei essa segunda base para vocês, que é onde a gente vai traçar a Base Nacional Comum Curricular e os currículos. Por quê? Quando eu falo na BNCC, a BNCC ela não é o currículo. Ela é uma base para se elaborar os currículos em base nacional. Por quê? Porque às vezes tem especificidades nos municípios, nos estados e tal. Mas, apesar daquilo que vai ser particular de cada região, é necessário ter uma base comum para todos seguirem. E aí é onde entra a BNCC. Aquilo que é obrigatório para todos os estados, municípios, enfim. Tudo bem? E aí, tendo essa base, os estados, os municípios têm uma independência para elaborar os seus currículos. Eu posso falar no caso de São Paulo que em conjunto, né, o que vale para o estado vale para todos os municípios. Então, o currículo paulista vai ser seguido por todas as prefeituras do estado de São Paulo. Tá? Vai se falar somente em currículo paulista. Desse currículo paulista, veja, uma terceira esfera, vem a escola, né? Então, a escola vai criar a sua proposta com base na BNCC, com base no currículo paulista, com base, então, no projeto político-pedagógico da escola, que é onde, de fato, aparecem as preocupações com que escola nós queremos, que aluno que nós queremos formar e tal. Tudo isso tem que estar em consonância com a BNCC também, tá, gente? E aí, encerrando essas esferas, a gente pensa no plano de aula do professor, né? Esse plano de aula, aquilo que o professor vai efetivar em sala de aula, tem que estar em harmonia também com o que se pensa do currículo paulista, correto? Então, são essas esferas para a gente estar seguindo. Estava falando um pouco aqui, apresentar para vocês uma linha do tempo dos documentos curriculares. Quando é que se começa a falar em um documento curricular a nível nacional, que sirva para organizar a educação em todo o país? Essa preocupação ela se efetiva na Constituição de 1988, com a implementação da Constituição Cidadã, já coloca no artigo 210 da Constituição, prevê a criação de uma Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental. Tá? Então já era algo indicado, que não foi posto em prática de início. Por quê? Porque se precisava da elaboração de uma lei específica para a educação. Essa lei, Darcy Ribeiro, a lei 9394, a lei de diretrizes e bases, né, da educação, ela vai ser efetivada em 1996. E traz também, no seu artigo 26, uma determinação na adoção de uma base nacional comum curricular para a educação básica. Então, volta a aparecer essa necessidade. O que acontece? Dessa necessidade é que vai vir as diretrizes curriculares. Então, após LDB, aí comece a elaborar um documento que tragam diretrizes curriculares nacionais.
já dentro de uma perspectiva de organizar a nível nacional. Das diretrizes vão ser implementados depois os parâmetros curriculares nacionais, do qual vocês tiveram acesso também em muitas aulas. Tá? A BNCC, ela ganha mais força em 2015, né, com seus primeiros redatores, com aberto para consultas públicas e tal, para tentar elaborar uma base nacional comum curricular. Tá? 2016, ainda com o fim das consultas públicas e tal, começa uma fase mais de sistematização, de construção, de escrita dessa lei, com consulta à questão dos sindicatos, dos órgãos educacionais, né, para poder afinar o documento. Tá? Então seria esse o percurso. E em 2018 para 2019, os currículos estaduais, penso na elaboração dos currículos estaduais a partir da BNCC, em regime de colaboração. Tá? Então, é aberta essa discussão, 2018, 2019, para colaborar com o currículo e aí até chegar na construção. Essa elaboração 2018-2019, a gente está pensando agora como é que São Paulo fez isso, como é que foi essa construção do currículo paulista. Então nós tivemos anterior, o que eu estou falando? Que desde 1988 existe uma preocupação em estabelecer um currículo nacional. Isso foi tentado com as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares nacionais, então, mas que não conseguiu atender de fato. E aí é que vai se estabelecer essa necessidade da BNCC. E aí, no caso de São Paulo, a partir de 2018, 2019, essa construção. Fevereiro, uma definição na estrutura do governo. Para março, o início das aulas, eu cheguei a participar disso também na escola, um dia D. Foi pensado um dia, chamado dia D, para se discutir a BNCC com a comunidade, com os professores. E dessa discussão, houve uma compilação dessas discussões todas nas escolas e a elaboração de uma primeira versão do currículo paulista. Inclusive vou mandar o link para vocês acessarem, lá tem todas as versões lá. E aí dessa primeira versão, a discussão da BNCC das escolas. Por volta de agosto, né, um percurso formativo, discussão do currículo, consulta pública. E aí, desse percurso formativo, uma discussão dessa primeira versão. Então, foi feita uma primeira versão, o que ela traz, como ela é, e aí discutiu, fez consulta pública para se elaborar uma segunda versão. Nessa segunda versão, ainda em 2018, uma sistematização dos resultados e uma elaboração de uma terceira versão aí, que é a entrega do currículo paulista para o Conselho Estadual de Educação. Então monta-se através de etapas, partindo das escolas, no chamado dia D, colhendo informações sobre o currículo, compilando um documento numa primeira versão, abrindo para consulta pública, pelos meios internet, outros meios de comunicação, fazendo então uma segunda versão ali, elaborando, consultando e tal, e depois fechando numa terceira versão e encaminhando para o Conselho Estadual de Educação, quem é responsável por fazer a efetivação também desse currículo. Em 2019, nós temos aí a adequação do documento a partir do cortejo do Conselho Estadual de Educação, que vai emitir um parecer positivo ao Conselho,
ao currículo paulista. Então, olha, 2018 foi toda uma preparação do currículo, com as versões, com consulta pública e tal. Saiu esse documento, o Conselho Estadual de Educação aprovou, deu parecer positivo, então tá valendo. E aí, a partir do meio do ano, de 2019, julho principalmente, uma construção dos materiais de apoio. Né? No caso da rede estadual, do qual eu trabalho, houve uma construção do caderno do aluno, material para os professores, didático e tal, já com a implementação das diretrizes do currículo paulista. Tá? Então, e aí essa homologação, né, em agosto do currículo paulista e o início das formações para o currículo paulista. E aí, final do ano, todo já inicia-se as formações sobre o currículo paulista para preparar as redes, preparar os professores para trabalhar com o currículo paulista. Alguns vídeos explicando sobre a BNCC, colocar o PowerPoint, né, de um professor colega meu também, Diego, ele vai explanar bem sobre isso, que ele trabalha especificamente sobre o currículo, sobre a BNCC, trabalhando com cada uma das competências, tá? Esmiuçando cada uma delas, e aí fica mais fácil para vocês para entender sobre a BNCC. Nós pensamos o seguinte, que da BNCC ela é base para o currículo. Aí nós vamos discutir o currículo paulista. Coloquei para vocês as questões referentes ao currículo paulista. E como foi esse processo de construção do currículo paulista? Porque não é tão simples elaborar um documento que sirva para o estado inteiro, né, com todos os seus municípios e tal. Então a gente encerra aqui esse primeiro momento. Fundamentos teóricos e metodológicos, então define as aprendizagens que devem ser asseguradas. Então, que tipo de aprendizagens? Estamos falando muito em metodologias ativas, né? Em trabalhos aí que a gente pode discutir uma aula sobre isso. Enfatizam a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Por favor, guardem esse conceito, socioemocional, né? Porque nós vamos ouvir falar muito, principalmente porque isso já está contemplado também na BNCC, principalmente nas suas 3 últimas competências, tá? Isso nas 3 últimas competências da BNCC. Depois, organizam os processos de ensino de maneira que contemplam integralmente conceitos, procedimentos, atitudes e valores. Então, todo o documento em cima de conceitos e procedimentos e traz muito essa questão, né, atitudinal, dos valores, por isso entra essa questão do socioemocional, depois vai entrar algumas discussões sobre projeto de vida, enfim, são elementos novos, né, para essa discussão de currículo. Também existe uma necessidade grande dentro dessa proposta de integração, né? De você conseguir articular as áreas de conhecimento. Porque até então estava lá história, geografia, matemática e tal, e agora está sendo pensado a partir disso de uma maneira por blocos, por áreas de conhecimento, né? A BNCC traz isso. Necessidade de se agrupar e se trabalhar por áreas de conhecimento, sendo códigos e linguagens, por exemplo, onde você pega, o que seriam códigos e linguagens? Língua portuguesa, educação física, arte, né? Inglês, são áreas de códigos e linguagens. A área de ciências humanas, por exemplo, né? A gente coloca aí história, geografia, sociologia, filosofia.
ciências da natureza, ciências, física, química, biologia, e a área de matemática. Então, nós temos essas áreas de conhecimento. Tudo visando o quê? Uma proposta inter e interdisciplinar. Para quê? Para motivar para aprender a partir de questões e problemas complexos. Então, essa motivação de uma proposta interdisciplinar que de fato trabalhe com questões a partir de problemas mais complexos, que consiga levar a uma maior compreensão dos objetos de conhecimento, que consiga realizar conexões entre as áreas de conhecimento, seus respectivos componentes curriculares, demonstrar a criatividade e a ampliação da atenção a problemas do entorno e outros, e possibilitar o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo a conhecimentos para compreender e atuar no mundo. Então, a todo momento, veja que aparece aqueles valores voltados para questões socioemocionais, para questões de ter uma independência, um protagonismo nas suas ações, de conseguir ser criativo, de conseguir resolver problemas mais complexos e tal. São coisas aí que estão voltadas nesse contexto, tá bom? Então, primeiro ponto, quando se fala em currículo paulista, é a questão da interdisciplinaridade e a questão que a gente colocou sobre a divisão por áreas de conhecimento. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar para vocês é essa questão da progressão das atividades. Mesmo partindo de uma série, partindo de uma disciplina lá específica do bloco de humanas, como história, por exemplo, ou partindo de um ano, de um ciclo do ensino fundamental, por exemplo, todas estão sendo pensadas a partir da progressão das habilidades. O que seria isso? Né? Que esse aluno ele vai conquistando habilidades. Vamos dizer que lá num primeiro ano ele seja capaz de olhar, de comparar. E aí depois lá no quarto ano é que ele vai ser capaz de pesquisar, por exemplo. Então é isso. As habilidades elas vão sendo numa progressão construída. Na educação infantil, para o ensino fundamental dos anos iniciais, pretende-se preservar e considerar os direitos de conviver, brincar, interagir, explorar, participar e conhecer-se. São ações que podem contribuir e muito para a inserção da criança na etapa seguinte da educação básica. Então, nós vamos perceber, que esse é o nosso foco de hoje, sobre a educação infantil, essas questões que vêm aparecendo muito, do brincar, né, como algo educativo, né, algo que constrói um conhecimento, que faz essa criança interagir com o mundo e tal. Então, tudo isso está presente também no documento sobre a educação infantil. E perceba também que nós colocamos aqui, educação infantil, fundamental, que antes a gente denominava assim Fundamental 1, Fundamental 2, agora os documentos estão trazendo assim, Fundamental anos iniciais, Fundamental anos finais. O que era o Fundamental 1? Anos iniciais, que seria do primeiro ao quinto ano, ou do primeiro ao quinto ano, por exemplo. O que seria o Fundamental 2, que agora é anos finais, Fundamental anos finais, que seria do sexto ao nono ano, tá? Só para a gente conseguir identificar nos documentos. No ensino fundamental, dos anos iniciais para os anos finais, pretende-se o quê? Estimular a curiosidade por meio dos conhecimentos prévios dos estudantes, contribuindo para aguçar a criatividade, a lógica e a criticidade
Dessa forma, possibilitar a compreensão de si mesmo e das relações do mundo social e natural, ampliando o repertório e fortalecendo sua autonomia. Então, veja que já existe uma progressão nas habilidades propostas. É isso que se espera, né? Então, num primeiro momento, tendo foco os direitos de conviver, direito de brincar, direito de explorar, interagir. Agora nós estamos partindo para as habilidades que estão voltadas para a curiosidade, né? Para um conhecimento prévio das questões, da criatividade, da lógica, da criticidade. Ser crítico é algo que você vai mais a fundo e vai explorar essa habilidade no ensino fundamental nos anos finais. E o terceiro momento, o ensino fundamental, anos finais, para o ensino médio. Como é pensado sempre essas transições? Então espera-se fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de que se tornem protagonistas para que suas escolhas estejam em acordo com seu projeto de vida, com o seu processo contínuo de desenvolvimento pessoal e social. Nesse momento, quando o aluno vai chegar para o ensino médio, é preciso que ele já tenha, primeiramente, claro em sua mente o que ele quer da vida dele, né? Um projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? O que ele quer ser? Onde é que ele pretende estar daqui, sei lá, 5 anos? Então, essas questões, já vêm aparecendo, sendo construídas, e é nesse momento que elas vão aparecer fortemente e serem trabalhadas essas habilidades. Tá bom? Então é isso que a gente está pensando sobre essas habilidades. Então veja, saímos agora para um momento final, né, pensando no currículo paulista, que é a ideia de educação integral. Correto? Por quê? Aqui, primeiramente, não devemos confundir educação integral com escola de tempo integral. São coisas diferentes, né? Quando eu falo escola de tempo integral, estou me referindo a um espaço que vai acolher meu filho para ficar num determinado período maior, ficar lá o tempo todo, lá o dia inteiro estudando. Escola de tempo integral refere-se ao tempo que a criança vai ficar na escola. Aqui em São Paulo nós temos várias escolas de tempo integral, outros municípios, outros estados também tem. Então, qual que é a diferença de uma escola de tempo integral para uma educação integral? Quando eu falo educação integral, estou pensando na formação desse indivíduo. Como é que eu formo esse aluno? Nós estamos pensando na educação integral enquanto estudante, enquanto indivíduo, que ele seja capaz, né, de se desenvolver intelectual, física, socioemocional e culturalmente. É isso que a gente está pensando. Então, uma educação completa, uma educação integral. É isso que está se pensando dentro desse conceito. Uma educação, vamos pensar assim, uma educação para o século XXI, vamos pensar nessa questão. As competências e habilidades essenciais para a atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados, incertos e tal. Então a discussão é essa. Que educação para o século XXI? Que educando é esse que nós queremos formar? Dentro disso, somente um aluno que seja capaz de responder questões, isso não é necessário hoje dentro desse mundo globalizado, cheio de informações e tal, né? Facilmente ele vai na internet, pesquisa. Então, pensar em um aluno preparado intelectualmente, fisicamente, socioemocional e culturalmente. É isso que está pensando nesse momento. Dentro desses valores, continuando aí, penso uma educação integral dentro da visão de aluno que nós queremos formar. Então, esse aluno para o século XXI,
As competências cognitivas e socioemocionais têm que andar junto, né? Então, e a integração curricular. O currículo tem que atender a essas necessidades. É isso que a gente está pensando, né? Então, tanto a BNCC quanto o currículo paulista tem um compromisso direto com a educação integral. Tá bom? Diante dessa educação integral, só para a gente mostrar algumas diferenças, né? Anteriormente, nós tínhamos uma educação centrada exclusivamente na dimensão cognitiva, somente o que o aluno deve aprender, como é que ele constrói esse conhecimento, né, o cognitivo. Atualmente, com a BNCC, com o currículo paulista, aqui, dentro dessa conceito de educação integral, pensa o quê? Incluir explícita e intencionalmente a dimensão socioemocional. Então isso tem que estar evidente, pensar nos valores éticos, morais, nessa construção, nas capacidades que o aluno tem que ter para resolver essas questões sociais mais próximas da educação contemporânea e tal. Outro ponto anterior é a fragmentação em disciplinas, mas com fim em si mesmo. Então nós tínhamos disciplinas muito separadas e com fim nela. História, pensando na aula de história e finalizando nela. Geografia e encerrando nela. E agora buscando a integração com o currículo e a relação dos conhecimentos com a experiência. Por áreas de conhecimento, né? Uma integração curricular. Então, eu não penso em história, eu penso em ciências humanas, né? Ciências humanas, que vai mais além do que história apenas. Então, quando eu passo algo, um componente de história, um componente de geografia, não estou passando ele isolado, estou pensando que ele tem que ter uma integração com essa área de conhecimento das ciências humanas, tá? Desse conhecimento, né? E que a relação conhecimento com a experiência dos alunos, com a experiência de cada área aí. Anterior também a esse conceito de educação integral, nós tínhamos uma abordagem muito massificada dos estudantes, muito geral, né? Vamos dizer assim. E aí, a partir disso, propõe a concretização de seus anseios e projetos de vida como finalidade da educação. Então, dentro de uma proposta de educação integral, onde é que eu quero chegar? Que meus alunos consigam ter os seus anseios respondidos, que eles tenham por finalidade a construção de um projeto de vida. Tá? Isso são coisas básicas dentro de um conceito de educação integral. Da BNCC, da necessidade de se construir uma base comum curricular para a elaboração dos currículos, propriamente dito, a partir do currículo paulista. O que fundamenta o currículo paulista, com as ideias de progressão das habilidades, com a questão da educação integral, com as relações socioemocionais. É isso que a gente está pensando. E aí, para finalizar, nós vamos entrar no exercício que eu pedi para vocês, que era especificar dentro dos campos de experiência da educação infantil aquelas habilidades que se relacionam com a história e geografia, com as ciências humanas. Tá? Agora, o que são esses campos de experiência? Só para a gente ter uma relação. Quando eu falo ensino fundamental ou ensino médio, fica muito claro para a gente
quais são as disciplinas. Tudo bem? História, geografia, português, matemática, tá, beleza. No caso da educação, nos slides. no caso da educação infantil, o que nós temos no lugar dos componentes? Nós temos campos de experiência, tá? Então, estabelecidos 5 campos de experiência. O eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, escuta, fala, pensamentos e imaginação. Então, são campos de experiência no lugar das disciplinas de história, geografia e tal, tá? Porque você não tem essa divisão dentro da educação infantil. Vou dar uma breve fala sobre cada uma delas para depois a gente entrar na questão do nosso exercício específico. Eu, o outro e o nós. Trabalha com as experiências de interação com os pares e os adultos, a partir das quais as crianças constroem um mundo próprio de agir, sentir, pensar, vão descobrindo que existem modos de vida, pessoas diferentes, ao mesmo tempo que vivem suas primeiras experiências sociais, desenvolvem autonomia e senso de autocuidado. Então, o eu, quem é essa criança? Essa criança com as outras crianças, essa criança com os adultos, né? Então, como é que se dão essas interações? De que forma que são construídas essas interações? Porque muitas vezes elas também aprendem a partir de um discurso social, né? De elementos que estão dentro da sociedade, não somente aquilo que ela aprende na casa dela e somente aquilo que ela aprende na escola, tá? Essa construção ela está presente de uma forma mais ampla. Então, pensar em atividades e coisas que vão estimular e que vão construir essa visão do eu, do outro, do nós, desse lugar que ela ocupa nesse mundo. Um outro campo, né, é o corpo, gestos e movimento. Pensar, então, destaca as experiências em que gestos, posturas, movimentos constituem uma linguagem com a qual a criança se expressa, se comunicam, aprendem sobre si, sobre o universo social, cultural, né? Então, essa relação com o corpo, ela é muito presente, né? A gente pode falar, principalmente a maioria mulheres e tal, né? Então, desde pequena, você já é educada, né? Não pode sentar de perna aberta, fecha a perna, menina, e tal, né? Isso, às vezes, para uma criança. Por quê? Porque é dessa forma, né? Isso não é brinquedo para menina, então tem coisa de menina, coisa de menino, né? A relação com o corpo, com o que se pode, o que não pode fazer, de acordo com o que você se apresenta no mundo, né? Então, é isso que a gente está pensando, nessa construção, nessa relação com o corpo, com os movimentos, com aquilo, com as possibilidades que as crianças têm. Outro campo é o traços, sons, cores e formas. O que eu estou pensando? Essa possibilidade da criança viver de forma mais criativa as experiências com o corpo, com a voz, com os instrumentos sonoros, materiais plásticos e tal, que muito ligado à questão da música, da dança, do teatro, né? Então tem algumas atividades aquelas que as crianças tiram o som do corpo, sabe, batucando, tal, dos lugares. Então ela vai tentando e vai experimentando possibilidades, descobertas que tem muito a ver com essa construção da arte, né? O outro campo, que é o campo da escuta, da fala, do pensamento, da imaginação, que é onde a gente vai estimular,
essa construção escrita, da representatividade gráfica, do contato às vezes com os gêneros literários. Vamos fazer uma contação de história, né? Vamos trabalhar com a oralidade para construir depois as representações gráficas. Isso que você está pensando. Por fim, o campo do espaço, tempo, quantidade, transformações e relações. Espaço, tempo, quantidade e tal, né? O que isso vem a abordar? Promove as interações, brincadeiras, nas quais as crianças possam observar, manipular objetos, explorar seu entorno, levantar hipóteses, buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Isso amplia o seu mundo físico, sociocultural, desenvolve sua sensibilidade, incentivando um agir lúdico, um olhar poético sobre o mundo, as pessoas, as coisas nele existentes. Então é aquela coisa de sentir os objetos, de conseguir manipular, né? Pegar no barro, fazer suas pinturas, enfim, muito ligado à exploração dessas questões aí. Tá? Então esses são os 5 campos para a educação infantil. Chegamos nessa parte aqui, beleza? Não precisa preencher todos os campos. É só o que vocês encontrarem que tem relação com a história e geografia. Tá bom? Coloquei 3, então eu já estou dando a dica que eu coloquei 3 colunas. Então quer dizer, são 3 habilidades dentre aquelas 5 campos, com aquele monte de habilidades, só tem 3 que tem relação direta com a história e geografia. Aí vocês vão procurar quais são essas 3, tá bom? Então, nesse quadro todo, vocês só vão preencher 3. Tá bom? É isso. Desse quadro todo você vai preencher 3. Agora, qual é? Se é no eu ou outro, se é no escuta, fala e pensamento, aí vocês têm que encontrar. Então, é uma atividade mais de identificação. Às vezes, a habilidade de história só vai aparecer no 3º ano. Na educação infantil, lá na 3ª parte. Às vezes só vai aparecer, às vezes não vai aparecer em nenhum de corpo. Deixa eu ver um aqui, por exemplo. Traços, sons, cores e formas. Então dificilmente vai ter uma relação de geografia para falar de traço, som, cor e forma. Então às vezes nenhum desse campo não tem nenhuma. Entendeu? Então, contando os 5 campos, independente se está no 1º, 2º ou 3º, vão ter 3 habilidades. Nós vamos encerrar a parte do vídeo, e aí eu tiro as dúvidas para vocês no chat, quem quiser mandar o trabalho, eu olho e a gente vai conversando. Tá bom? Tá bom? Beleza. Falou, gente. Até a próxima.